Graças a Deus que nos dá a vitória por meio da pessoa maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer muito grande estar me dirigindo a você, o programa Mundo Real da Assembleia de Deus em Gramacho, Duque de Caxias. Dizer a você que hoje nós vamos fazer um programa muito especial. Nós vamos estar conversando com alguns pastores, com algumas missionárias. Nós vamos estar aqui conversando a respeito de Israel. E por falar em Israel, nós estamos realizando um seminário hoje a partir das 9 horas da manhã no Templo Central da Assembleia de Deus em Gramacho. Eu gostaria de apresentar as pessoas que estão aqui comigo. E começando aqui pelo pastor Leonardo Miranda, estamos aqui com o missionário Caio, estamos aqui com a pastora Ana Maria, missionário Felipe, missionária Isabelle, né? Mas eu me dirijo imediatamente ao pastor. Pastor, inclusive a sua matéria é sobre Jerusalém. É sobre Jerusalém. Bom dia, reverendo, amigo telespectador, bom dia. E falar de Jerusalém é muito especial, porque é falar de uma cidade histórica, falar de uma cidade de conquista, conquistada pelo povo judeu há 1000 anos antes de Cristo, quando Davi conquista Jerusalém. E nesse seminário nós traçamos a historicidade de Jerusalém até os dias atuais, mostrando quem é o verdadeiro dono de Jerusalém. Jerusalém tem que ser uma cidade internacionalizada ou não? Mostrar a importância de uma cidade como Jerusalém, que há mais de 1000 anos antes de Cristo foi conquistada e agora ela está na mão de quem está de direito. É isso que vai falar o seminário. É o seminário, e já estão aqui dando uma palhinha do seminário. E ao meu lado eu tenho aqui a pastora Ana Maria. E bom dia, pastora. Bom dia, reverendo. Bom dia a todos de casa. E você vai estar falando sobre a questão das guerras. E é interessante que é um tema muito interessante, porque quando nós lemos na mídia, quase sempre coloca Israel de um lado, como se Israel fosse aquele que causasse as guerras, né? Que massacra os palestinos. Pastora Ana, quem realmente começa a guerra é Israel ou os árabes? Então, toda pessoa que realmente quiser saber a verdade dos fatos, né, imparcial, sem realmente ter nenhuma tendência, né? Então, quando a pessoa vai procurar a verdade dos fatos, vai ver que Israel ele só vai reagir a uma agressão, só vai reagir quando é atacado, para defender os seus cidadãos. Então, Israel é obrigado a se defender. Israel não é o agressor. Essas guerras históricas constatadas no livro de história, nenhuma delas foi Israel quem começou. A pastora Ana Maria vai estar falando disso daqui a pouco, mas nós vamos agora para o missionário Caio. Bom dia, missionário Caio. Bom dia, reverendo. Bom dia, amigo, amiga de casa. E é um prazer, reverendo, nós que temos como critério a verdade, poder estar aqui para falar de Israel, porque nós vemos como que Israel é especial para o mundo, tem sido uma bênção para as nações. E você vai estar, inclusive, Caio, existe um problema, missionário Caio, existe um problema de quem é realmente o dono daquela terra, quem é que esteve lá antes, não é? Porque me parece que as pessoas querem se debruçar sobre a questão árabe, Israel e os árabes a partir do início do século XX só. Quando que existe um período da história onde você vai encontrar o povo judeu lá. É sobre isso que você vai estar falando? Sim, senhor reverendo, exatamente como o senhor falou, né? São muito limitados, olham só o século XIX. Nós precisamos regressar na linha do tempo da história, passar pelos domínios que houveram sobre aquela terra e perceber qual povo sempre esteve presente naquela terra e por isso tem direito natural, ancestralidade sobre o território. E também a presença aqui do missionário Felipe, né? Felipe, o seu tema também no nosso seminário vai ser o quê? Bom dia, reverendo. Bom dia a todos, amigos e amigas. Exatamente esse tema, reverendo. Com o missionário Caio, estaremos trazendo a história do povo judeu no tempo e no espaço, mostrando que os judeus estavam naquela terra há muitos anos, um povo milenar. E essa bela moça que está aí do teu lado é a filha de Jonas Santana, nosso irmão Jonas Santana. Oi, Isabelle, é um prazer ter você aqui. Bom dia, reverendo. Bom dia a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui. E você, me parece que o seu tema também no seminário é sobre a preservação do povo judeu ao longo da história. Explica um pouquinho para os nossos telespectadores, porque me parece que uma das maiores evidências da existência do sobrenatural é justamente a capacidade do povo judeu de sobreviver
as guerras, as discriminações, o antissemitismo. Como é que é isso? É isso que você está falando para a gente? Sim, senhor. O tema é a milagre, que é a preservação da identidade judaica. Como que um povo, ao longo do tempo, através de tantas perseguições físicas e também a dispersão pelo mundo, a diáspora, que começou no ano 70 depois de Cristo, eles foram dispersos e como então dispersos, vivendo em várias culturas, debaixo de vários domínios, de povos, impérios, como que eles conseguiram se preservar, né, manter essa identidade? E como o senhor falou, isso é prova de que Deus existe. Certa vez, um filósofo e um rei Luís XIV da França, numa discussão, esse rei, Luís XIV, ele pede ao filósofo Pascal, que dê a ele uma prova da existência de Deus, a existência de que existe uma força sobrenatural no mundo. E esse filósofo, então, sem pensar muito, ele fala: majestade, os judeus. Então, falar desse povo é sempre falar de milagre, né? O surgimento desse povo, um casal de idosos onde a mulher era estéril, um milagre. E assim também a sua preservação ao longo dos séculos. A preservação deles ocorre através de um milagre. Olhar para o povo de Israel é ver Deus por detrás desse povo. Eu tenho observado que parte do povo evangélico, parte do povo de Deus, eles aprendem pela Bíblia, na escola bíblica dominical, sobre Israel, não é? A sua história, o propósito de Deus ter criado Israel. Mas eu percebo ao longo, até mesmo com todo respeito, né, aos colegas pastores, mas muitos são superficiais no que diz respeito à historicidade. Pastor Miranda, a que se deve essa falta de um conhecimento mais profundo, até para poder se posicionar perante as colocações, né, muito maldosas que se faz sobre o povo judeu? Falta muita coisa, né, reverendo? Falta causa, ter isso como uma causa. O apóstolo São Paulo destinou um capítulo do livro de Romanos falando da importância do povo judeu. E o senhor, como nosso pastor, tem nos ajudado muito. Como? Ver o povo judeu como uma verdadeira joia dentro daquilo que nós cremos. Por exemplo, nosso Jesus era humano, nacionalidade judaica. Quer dizer, a Bíblia dos judeus. Então, nós temos um compromisso com esse povo. E isso o senhor, como nosso pastor primaz, que tem nos ajudado e nos levado à compreensão da importância dessa causa, leva então a igreja a defender, a estudar, como agora, hoje que tem esse seminário especial, para esclarecer a igreja, levar a igreja a um comprometimento. E é isso que tem acontecido na nossa igreja Assembleia de Deus em Gramacho e que não acontece em muitas igrejas. Por isso nós queremos convidar você, meu amigo, minha amiga, não importa, se você deseja conhecer mais sobre Israel, a questão das guerras, quem começou a guerra, quem começa essas guerras, desde a época bíblica, né? Se você quiser ter base para poder fazer apologia, quem sabe tem pessoas que, por exemplo, são sinceras e querem até falar, mas não conhecem, não é? Então nós estudamos na nossa igreja, temos aqui vários professores aqui, não é? Professores abençoados por Deus, que são professores dessas matérias, porque eles têm se dedicado a essas matérias, e você vai estar aprendendo, basta entrar em contato conosco, né? Tem aí o telefone, né? Tem tudo, tem todas as informações, e vai ser um prazer recebê-los, né? Mas eu vou me dirigir à pastora Ana Maria. Pastora Ana, enumerando as guerras que houveram, por exemplo, né? Eu queria que você pudesse enumerar, não dá para falar talvez sobre todas agora, mas a causa e o começo de uma das guerras, aquela que você quiser falar, né? Seja a guerra de 48, a guerra da independência, seja a guerra de 56, ou 67, ou 73. Eu queria que você acentuasse para a gente quem começou essa guerra. A guerra de 1948, né? Nós vemos que, estudando à luz, né, da história, nós vemos que a guerra de 48 foi uma guerra chamada, o nome Guerra da Independência, porque os árabes, eles não aceitaram a partilha, né? O que é a partilha? A partilha é a divisão, né, da terra da Palestina, né? Que eles chamam Terra da Palestina, porque foi um nome dado pelo imperador Adriano, 132 depois de Cristo. Então, peraí, com licença. Então quer dizer que esse nome Palestina é um nome que foi dado por um imperador raivoso, né? Um imperador raivoso, com raiva do povo judeu, querendo destruir realmente, mudou o nome, porque esse nome não aparece na Bíblia Sagrada. Não, de maneira nenhuma. Não aparece na Bíblia.
E qualquer Bíblia que aparecer, essa Bíblia ela precisa ser... Não é Bíblia. Não é Bíblia. Então, é realmente com o intuito de se vingar do povo judeu, né, que sofre em toda a história, nós vamos aprender isso como missionário. Então, nós vemos que a guerra de 1948 foi por causa da não aceitação dessa partilha, dessa divisão. Por quê? Havia dois povos naquela região, os árabes, que queriam a terra, e os judeus, que queriam a terra. Só que, vendo, né, isso, né, o governo britânico, né, que estava sob domínio da região na época, então houve-se, né, essa chamada Comissão Peel para verificar quem ficaria com quem, né, qual a parte que os árabes iam ficar da terra e qual a parte que iria ser dada ao povo judeu. Então, nessa comissão foi distribuído, né, e lá em dia 29 de novembro de 1947 houve a votação. Quer dizer, então, peraí, isso aí é a raiz. Essa é a raiz para se entender todos os conflitos subsequentes. Quer dizer, a Assembleia Geral da ONU se reúne com seus dignatários, correto? E vão procurar gerenciar um problema grave. E aí é feito a eleição, é uma democracia, e aí então decidiram pela partilha da terra. Eles decidiram, não foi o judeu, né? Não foi o judeu, os judeus aceitaram. E quer dizer então que os árabes não aceitaram. Senhores jornalistas, se estiverem assistindo, eu creio que há pessoas que são coerentes, mas com toda a sinceridade, nos causa espécie a maneira como se trata dessa causa. Os senhores não querem voltar e examinar que na origem do problema o judeu aceitou aquilo que foi decidido democraticamente. Os árabes não aceitaram. Os judeus não podem estar sendo crucificados e pagando por um erro que eles não cometeram, foi um erro dos árabes. Um erro histórico. Nós vivemos no Brasil, uma sociedade democrática, correto? Temos nossos representantes no parlamento, e lá no parlamento tudo é decidido pelo voto. Gostando ou não, é a maioria quem decide, correto? Como no próprio Supremo Tribunal Federal. E como é que um certo segmento não quer se debruçar na origem do problema e quer estigmatizar o povo judeu como causador de guerras. Como falou a pastora Ana Maria com muita propriedade, mostrando que na origem, e o que gerou até a chamada Guerra da Independência, foi uma não aceitação dos árabes, que começaram, os países árabes que se uniram para atacar Israel, e Israel teve que se defender. Nós queremos dizer que nós, do Ministério da Assembleia de Deus em Gramacho, nos debruçando na história, afirmamos que o que se comete contra o povo judeu é uma injustiça. E o que eu sempre digo é o seguinte, meus cooperadores e pastores, é que quando Hitler perpetrou, né, a aniquilação do povo judeu, eu não estava na terra. Vocês também, nós não estávamos aqui. E nos causou tristeza profundamente as imagens e os relatos. Mas hoje nós estamos aqui. Estamos aqui. E nós estaremos sempre do lado da verdade. Pastor Miranda, pelo relato que nós temos na história, se comete muita injustiça contra o povo judeu. Muita injustiça. Inclusive a respeito de Jerusalém, que é o seu tema. Sim. A respeito de Jerusalém. Né? De quem é Jerusalém de fato? Jerusalém é do povo judeu. Davi conquistou Jerusalém e ao longo do tempo o povo judeu sempre esteve em Jerusalém. Então como eu vou tirar algo da mão dos donos, dos verdadeiros donos? E muito mais, quando na gênese da história do povo árabe, eles vão surgir por ali quando? No século VII, depois de Cristo. Então quer dizer, mas eu estou falando de 1000 anos antes de Cristo.
Davi está lá conquistando. Então, como é que eu vou dizer agora que Jerusalém é deles? Você vê que na própria partilha, o povo árabe não aceitou. E a parte maior ficou com eles, era para eles. O judeu aceitou tranquilamente a menor parte. Inclusive, né, eu estou olhando aqui para o Caio, e ele vai tocar muito dessa questão. O que você vê lá, em todos os períodos antigos, é a presença dos judeus, cara. Os judeus, a continuidade da presença judaica na terra. Nós passamos pelo domínio assírio, domínio babilônico. Aquela terra sempre foi muito importante, ela ficava no centro entre 3 continentes. Então muitos impérios dominaram aquela terra, mas nunca houve a ausência da presença dos judeus. Aí nós tivemos depois dos babilônios, né? Os persas passaram pela terra, os gregos com Alexandre o Grande, depois vem o Império Romano, e durante o Império Romano nós temos todo o relato do Evangelho sobre a vida de Jesus, e temos as instituições judaicas presentes, o povo judeu na terra, e como o pastor Miranda já disse, os árabes só vão aparecer a partir de uma invasão muçulmana no século VII. Então, o direito natural pela presença é dos judeus, sem dúvida. É isso mesmo, Felipe? Isso, exatamente. A presença judaica naquela terra é milenar. Os judeus sempre estiveram ali, começando a monarquia com o rei Saul, depois com Davi, Salomão, as tribos na terra de Israel, que pertence ao povo judeu até os dias de hoje. Eu queria que a Isabelle tocasse mais alguma coisa, Isabelle, porque uma coisa que é importante é a gente entender como pode um povo, né, que foi banido da sua terra, né, que tiveram que viajar sob circunstâncias das mais adversas, né, de perseguição, sobreviver. Quais seriam os elementos, né, que contribuíram para que eles não perdessem a sua identidade judaica? Porque todos nós sabemos de civilizações que houveram e desapareceram, mas a civilização judaica está aí. É realmente interessante, como o senhor fala, existem vários povos que passaram, até conviveram com o povo judeu, mas não existem mais. A gente tem aqui no continente americano os astecas, os maias, os incas, que passaram, até fizeram barulho pela terra, mas não sobreviveram. Mas quando a gente fala do povo judeu, é um povo que milagrosamente conseguiu manter e preservar sua identidade. E aí existem alguns elementos que cooperaram, que contribuíram para isso, como, por exemplo, a família. A família judaica é um ambiente de vários rituais, de várias cerimônias, e através da família muita dessa herança foi passada. Então se perpetuaram muitas tradições através da família. Através também das comunidades, reverendo. Onde os judeus iam, eles formavam as suas comunidades e tinham as suas instituições, instituição educacional, instituição que cuidava dos doentes. Então, onde eles chegavam, eles se uniam e formavam as suas comunidades. E outro elemento também muito importante foi a fé. Através da fé do povo judeu, eles conseguiram preservar coisas importantíssimas, como, por exemplo, o idioma. Através da leitura da Torá, eles conseguiram preservar o hebraico, que muitos pensaram que não sobreviveria. E hoje, quando a gente vai a Israel, o idioma oficial é o hebraico. A gente vê os judeus lá falando em hebraico. Então, esses são os 3 elementos que ajudaram na preservação. Olha, eu queria agradecer a presença de vocês, né, de antemão. Entende? Eu não sei se todo mundo consegue, um a um, fazer a sua despedida, né? Porque provavelmente devemos ter um outro programa com vocês. Entende? Mas se não der para todo mundo se despedir, quer fazer a despedida? Pode fazer, pastor? Muito obrigado, reverendo. Porque nós estamos quase que encerrando, né, praticamente o programa. Nós queremos agradecer o senhor, agradecer o amigo e amiga que vem assiduamente acompanhando a programação do Mundo Real e dizer que semana que vem nós estamos de volta. Continuamos, né? Continuamos sobre esse assunto Suas especial. considerações, cara? Agradecer ao senhor, reverendo, que tem nos formado. Agradecer a sua atenção de casa, né, que ouviu, e que possa estar conosco no seminário. Hoje? Agora, daqui a pouco, reverendo, daqui a pouco, lá no templo. Será pela manhã, pela tarde e pela noite, e domingo a mesma coisa, não é? Sim, senhor. Sim, senhor. Ana Maria. Também gostaria de agradecer muito pela oportunidade de estar aqui, reverendo, e agradecer a todos em casa que nos assistiram. E que vocês possam estar hoje ainda na nossa igreja tendo essa... Hoje. Agradecer primeiramente ao senhor, reverendo, e a todos amigos que nos assistiram nesse programa, mostrar que nós temos como critério a verdade. E muito obrigado. Gostaria de agradecer a oportunidade a todos que nos assistiram e nós esperamos você lá hoje. Que Deus abençoe você, sua família, e até o próximo programa. Um beijo, um abraço, amo vocês.